Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva, segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do Apocalipse, né? Nós vamos falar hoje sobre algumas igrejas aqui, do verso 1 até o verso 7, fala sobre a igreja de Éfeso, né? Verso 8 até o 11 fala sobre a igreja de Esmirna, e também o verso 12 até o verso 17 fala a respeito da carta dessa igreja em Pérgamos, e também do verso 18 até o verso 29 fala sobre a igreja de Tiatira, tá certo? Então nós vamos falar aqui a respeito dessa primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra e as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, que puseste à prova os que disse ser apóstolo, e não são. Tu o achaste mentiroso. Verso 3: e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Como nós aprendemos aqui, nós vamos aprender aqui, nós vamos olhar aqui e a gente vai analisar algumas coisas dessa igreja do verso 1 até o 7. Primeiro, essa igreja ela foi escrita, essa carta foi escrita, no ano 96 depois de Cristo. Éfeso escreve ao anjo, que é o pastor, nós já sabemos disso, né? Da igreja que está em Éfeso. A igreja de Éfeso representa o período do tempo apostólico, que se conclui em torno do ano 100 depois de Cristo. Isso diz aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos. Todos os pastores pertencem ao Senhor, e se foram eles realmente do Senhor. Então, aquela igreja ali tinha representante do Senhor Jesus, que eram os pastores, estrela, né? O qual ainda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cristo é o cabeça da igreja. Castiçais aqui representa as igrejas. Verso 2: conheço as tuas obras. Foi repetidas as tuas 7 igrejas, insinua conhecimento divino, ações de Deus naquela igreja. O teu trabalho e a paciência, que tu não podes suportar os maus, que se desviaram da verdade, doutrina, e provaste o que diz ser apóstolo, e não são, e tu achaste mentiroso. Então aquela igreja, os falsos apóstolos
não passava no crivo daquela igreja. Apresenta, a validade da doutrina dos cristãos em Éfeso. Verso 3: e sofreste, riscaram uma direção e não se desviaram dela. É uma igreja que ela sofria por amor de Cristo, mas em momento nenhum ela abriria mão daquilo. Ela preferia passar por sofrimento, adversidade, mas manter a sua fé em Cristo. E tiveste paciência. Seguiram acreditando, embora situações aconteceria, e trabalhaste pelo nome e não desfaleceste. Ou seja, o centro daquela igreja era o Senhor Jesus. Ela trabalhava para Jesus e não para os seus status, Verso 4: mas eu tenho contra ti. Agora aqui começa a crítica de Jesus sobre essa igreja. Diz assim: mas tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que eu aprendo aqui? Algo andava mal, apesar do seu zelo, não perdeu o seu primeiro amor, mas deixou o seu primeiro amor. O que refere aqui? Refere-se a um desvio da cruz. É tão sério que conduziria uma igreja à ruína, a menos que estivesse próximo ao arrependimento. A Bíblia diz que ela não perdeu o seu primeiro amor, mas ela deixou o seu primeiro amor. Não fazia mais aquilo, E talvez o pastor daquela igreja não atentou para isso. Recorda-te, diz assim, recorda-te, pois de onde caiu, significa que caíram da graça, que significa que tinha deixado de confiar em Cristo. Possivelmente, realmente, acontece isso, de você estar servindo a Deus, estar ali, daqui um pouquinho as coisas estão tão boas, que não tem problema, não tem dificuldade, você realmente começa a se estribar naquilo ali, e é muito perigoso isso. E disse: arrependa-te e pratica as primeiras obras, volta para a cruz, Quando virei brevemente, tirarei o teu cartiçais do seu lugar, se não te arrepender. Cristo é a fonte da luz. O que acontece? Aquela igreja, ela corria o risco dela ser uma instituição e não uma igreja. Qual é a diferença? Ela tem nome de igreja, mas ela passa a não ser igreja, porque a palavra igreja é eclesia ou eclésia, chamado para fora. É uma igreja que talvez ela estava muito dentro do seu apogeu e dentro das suas vontades, Isso é interessante. Verso 6: mas tens, porém, isso, que aborreceste as obras dos nicolaítas, quais eu também aborreço. A palavra nicolaíta aqui significa conquistadores, laicos. O que são isso? São pregadores que exploram as pessoas em vez de desenvolvê-las espiritualmente falando. Então, esse tipo de pregadores tinha lá. Aqueles que exploravam pessoas, mas não levavam aquelas pessoas a uma questão espiritual de verdade. Isso é interessante, Tal doutrina errônea, que nós temos visto hoje. Deus odeia isso, e essa igreja também não toleraria isso, não está tolerando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. O que acontece? O Espírito Santo diz que a igreja deve voltar para a cruz, sempre, O cristão é vencedor só quando põe a sua fé exclusiva em Cristo e na cruz, o que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para operar, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo.
continua conosco, trabalhando na nossa vida, e que nós possamos, Senhor, vencer aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, amanhã nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, né? O que Jesus falou sobre essa igreja de bom e de ruim, tá bom? Deus abençoe, até lá, em nome de Jesus.